Resumo Mastery de Robert Greene. Como transformar potencial em excelência duradoura. Você já se sentiu preso no início eterno de tudo o que começa, aprendendo um pouco de cada coisa, acumulando cursos e ferramentas, mas sem atravessar a ponte entre o entusiasmo e a excelência? Essa frustração silenciosa corrói a confiança e reduz a sua energia criativa. E é exatamente essa dor que Mastery resolve, porque este livro de Robert Greene é um mapa prático para sair da dispersão e chegar à maestria. Não apenas técnica, mas emocional e estratégica. Uma maestria que une autoconhecimento, inteligência social e visão de longo prazo. Aqui a promessa é clara. Ao entender e aplicar os estágios da maestria e os seus princípios centrais, você acelera a curva de aprendizado, reduz o ruído que rouba o foco e entra no ciclo virtuoso, onde cada hora de prática vale por 10. E se essa transformação faz sentido para você, deixa o like e se inscreve, porque este resumo foi desenhado para entregar valor imediato. Linguagem fluida e aplicável, preparada para você ouvir, internalizar e agir hoje mesmo. A jornada proposta por Robert Greene tem 3 movimentos que funcionam como degraus sólidos. Primeiro vem a aprendizagem profunda, uma fase de observação, prática deliberada e humildade radical que cria base real. Depois vem a fase criativa ativa, em que você começa a quebrar as regras com consciência, combina repertórios e imprime estilo próprio. E por fim surge a maestria, quando a percepção fica ampliada, a intuição se soma ao raciocínio, e as decisões passam a fluir com naturalidade, porque o cérebro já automatizou o essencial, e pode dedicar energia ao estratégico. Para enxergar isso com nitidez, imagine 2 caminhos. O de Sam, que troca de projeto a cada novidade e nunca acumula profundidade, e o de Sarah, que sustenta a prática, enfrenta tédio, erra, corrige, repete com método e cresce. Sam colhe estímulo rápido e queda constante. Sarah constrói capital de competências que se multiplica. Mastery é o método de Sarah explicado passo a passo. Tudo começa na ideia central do livro: descobrir a sua tarefa de vida. Greene chama de Life's Task o encaixe entre inclinação natural, curiosidade persistente e arena concreta de atuação. É a força que empurra você na direção certa quando ninguém está vendo. É o porquê que sustenta horas de estudo sem recompensa imediata. Para aproximar-se dela, o autor sugere olhar para as paixões de infância, sinais de interesse que surgem antes de filtros externos, observar padrões de curiosidade que se repetem, escolher um nicho que permita profundidade em vez de dispersão, abandonar caminhos falsos movidos por aprovação, status ou dinheiro rápido, aceitar que tempo é ingrediente, não obstáculo, e que são necessárias milhares de horas para que a mente organize repertórios em algo vivo. Ajustar a vida para que trabalho e identidade não vivam em guerra. Ter coragem de pivotar quando os fatos mostram desalinhamento. E, sobretudo, recalibrar sempre. Porque a tarefa de vida se revela em camadas. Quanto mais você pratica, mais percebe nuances do que realmente o move. Essa ancoragem evita modismos, dá direção às escolhas e aumenta a resistência emocional quando a rotina pesa. Sem esse norte, o esforço vira esforço e a energia morre na beira da estrada. A partir daí vem o primeiro estágio prático, a aprendizagem profunda que muita gente chama de apprenticeship. Aqui valem 3 leis simples e poderosas: observação, aquisição de habilidades e experimentação. Primeiro você entra no modo passivo atento, mapeia quem performa, observa contexto, nota padrões, regras, desvios, aprende a linguagem do campo. Depois escolhe uma habilidade fundamental e aceita o tédio do início, o incômodo da repetição e a disciplina de bloquear multitarefa. Porque dispersão mata a alavancagem. Nesse ponto a palavra-chave é prática deliberada. Não é repetir por repetir. É repetir com ajuste fino guiado por feedback. Por fim você assume riscos controlados ao aplicar o que aprendeu em pequenos projetos, avançando além do manual. Nesse processo, Greene ensina a valorizar aprendizado mais do que dinheiro no começo. Criar fricção positiva indo ao encontro do que dói. Focar nas fraquezas que você evitaria por instinto. Estudar erros como alvos de melhoria. Manter mente de iniciante mesmo quando os elogios chegam. E recusar o conforto do caminho rígido cedo demais. Amplitude na juventude amplia repertório. Profundidade constante solidifica a base. Essa combinação produz potência. Com base posta, nasce a fase criativa ativa. O território onde você passa de operador a autor. Aqui a mente precisa se tornar dimensional, capaz de olhar o mesmo problema por ângulos diferentes, alternar macro e micro. Enxergar o que está ausente e não apenas o que está presente, aceitar incerteza como matéria-prima da criação e trabalhar com prazos que concentram energia. A criatividade aqui não é inspiração aleatória.
É consequência de imersão, de cadernos cheios, de perguntas boas, de cruzamento de referências, de sair do verbal e desenhar, prototipar, modelar com as mãos. E quando a tensão criativa saturar, o afastamento estratégico permite que a solução emerja. É o famoso insight que nasce depois de muito atrito. Para proteger essa fase de armadilhas internas, o autor alerta contra a complacência que segue os primeiros resultados, contra o conservadorismo que prefere seguro ao novo, contra a dependência de mentores e aprovação externa, contra a impaciência que busca atalho e mata processo, contra a grandiosidade que confunde atenção pública com realização e contra a rigidez que fecha portas para o inesperado. O antídoto é simples e difícil. Fazer do processo a recompensa, manter curiosidade, ajustar métodos e olhar sempre para o propósito maior que o seu trabalho serve. Chamemos isso de autossignificado. Outro pilar que sustenta a ascensão é a inteligência social. Sem ela, o talento naufraga em política de corredor. Mastery lembra que conhecer gente é tão técnico quanto conhecer a ferramenta do ofício. Saber ler sinais não verbais, distinguir motivações, evitar a projeção que contamina julgamentos, criar persona adequada ao contexto sem ser falso, ver a si mesmo como os outros veem para corrigir arestas sociais, tolerar tolices alheias, sem desperdiçar energia em batalhas inúteis e, acima de tudo, falar através do trabalho. Resultados consistentes cortam ruído e atraem apoio legítimo. Quando você domina essa camada, ganha liberdade para proteger tempo, escolher parceiros e crescer sem arrastar correntes invisíveis. Isso acelera a curva de maestria porque reduz atrito e aumenta acesso à informação e oportunidade, inegociável para quem quer jogar o jogo longo. No topo da curva, quando técnica e repertório já estão maduros, surge a fusão entre intuição e razão. Não é magia, é acúmulo. A mente treinada passa a reconhecer padrões com velocidade, enxerga antes, decide com leveza, prioriza com precisão. Esse sentir na ponta dos dedos nasce de milhares de microdecisões incorporadas ao sistema nervoso. Liberar a memória de trabalho daquilo que já é automático abre espaço para a estratégia, e a intuição deixa de ser palpite e vira senso estruturado. Para chegar lá, Green orienta a conectar-se profundamente ao ambiente de atuação, jogar junto com os pontos fortes em vez de lutar contra a própria natureza, construir a competência por camadas até automatizar, absorver detalhes até que cada gesto carregue intenção, ampliar visão para além do imediato e desenvolver a habilidade de submeter-se ao outro nas interações, enxergando o mundo pela perspectiva dele para reduzir ruído emocional e aumentar precisão social. Por fim, integrar saberes, tornar-se um pensador universal que cruza disciplinas e cria combinações originais. Essa síntese é a marca da maestria. A partir daqui, a sua rotina muda de eixo, cada manhã deixa de ser uma loteria de tarefas e vira um ritual de prática deliberada, observação, criação e ajuste. Você se pega recusando distrações porque o trabalho ficou prazeroso, percebe que o silêncio que antes parecia vazio agora é espaço fértil para insight. E quando surgem desafios humanos, você usa inteligência social para manter a energia no que importa. E se esta visão está alinhada com o que você quer construir na sua carreira e na sua vida, deixa o like e se inscreve para receber mais resumos estruturados como este, com palavras-chave como aprendizagem profunda, prática deliberada, mentor, inteligência social, mente dimensional e intuição estratégica. Porque quando você fortalece essa base, tudo o que você toca melhora, e isso atrai as oportunidades que parecem sorte, mas são consequência. Antes de encerrar esta parte, guarde um exercício simples que condensa o espírito de Mastery. Escolha uma área que importa para você. Defina a habilidade núcleo que, se melhorar, puxa todas as outras para cima. Separe blocos de tempo para praticar sem interrupções com métrica clara de progresso. Peça feedback a alguém que performa melhor que você e trate cada erro como dado, não como identidade. Em seguida, produza um microprojeto que force a aplicação real. E a cada ciclo responda a 3 perguntas. O que aprendi? Onde travei? Qual é o próximo ajuste? Esse ciclo parece humilde, mas quando repetido com paciência e propósito, arrasta você para o lado de Sarah e afasta você do labirinto de Sam. Porque cria profundidade, cria estilo, cria maestria que permanece quando as modas mudam. E quando isso acontecer, você vai perceber que não está apenas melhor no que faz, está melhor em quem é, mais calmo, mais focado, mais útil, mais livre. E essa é a promessa cumprida de Mastery. Ele já descobriu que a pressa de resultados é inimiga do processo e que o brilho consistente nasce do acúmulo invisível. Por isso, ao avançar nesta jornada de Mastery, ele aprende a escolher mentores com intenção e humildade.
não como muletas, mas como atalhos éticos que comprimem anos de tentativa e erro em meses de prática dirigida. Um bom mentor enxerga potenciais adormecidos, provoca com perguntas, entrega fricção útil e expõe os pontos cegos que o ego não admite ver. Porém, a relação só funciona quando existe reverência ao método e autonomia crescente. Primeiro, ele absorve com atenção radical, espelha padrões de excelência, internaliza critérios de qualidade, depois transfigura o aprendizado em estilo próprio, adapta, combina, rompe com respeito, até que naturalmente ultrapassa o mestre em alguma aresta porque adicionou contexto, tecnologia, sensibilidade e timing que pertencem ao seu tempo. A regra implícita é clara: mentoria que dá certo começa com disciplina e termina com independência. A cópia é degrau, não destino, e é exatamente essa travessia que separa o discípulo obediente do profissional que cria linguagem. No cotidiano, a principal força que acelera ou sabota essa ascensão não é a técnica, é a inteligência social. Ele percebe que ambientes de trabalho são ecossistemas emocionais, onde vaidade, medo e comparação circulam como correntes de ar. Se não souber ler pessoas e climas, ele desperdiça foco combatendo sombras. Então passa a observar sem julgamento os sinais discretos: postura, ritmo de voz, microexpressões, coerência entre o que se diz e o que se faz. Aprende a falar menos sobre si e mais sobre o interesse do outro. Ajusta a própria persona como um figurino funcional que comunica seriedade ou leveza conforme o contexto, sem jamais trair valores, e pratica um hábito raro: ver a si mesmo como os outros o veem, identificando se fala demais, se corrige no tom errado, se reage com defensividade, se brilha além do necessário em reuniões e aciona invejas. Essa autoobservação reduz atrito, abre portas e protege energia para o que importa: o trabalho em si. E ao escolher com quem se associa, ele diferencia colaboradores que somam dos que buscam carona, valoriza quem entrega, quem aprende, quem sustenta a promessa no tempo. Desse jeito, a rede se torna antídoto contra a política tóxica e impulsiona um ciclo de confiança que acelera a aprendizagem profunda. Com base social e técnica mais sólida, ele entra no território que Robert Greene chama de fase criativa ativa. Aqui a lógica muda. Não basta cumprir tabela com eficiência. Agora é preciso expandir as bordas do jogo. A mente deixa de operar em uma dimensão e se torna mente dimensional, capaz de alternar macro e micro para enxergar relações que estavam escondidas. Ele se permite ficar em suspenso sem respostas rápidas. Aceita a ambiguidade fértil em que ideias inacabadas respiram e se combinam. Registra insights em caderno e protege rituais de concentração sem distrações. Desenha, prototipa, rabisca mapas, move o corpo para pensar com as mãos, impõe prazos que comprimem a atenção e criam tensão produtiva. E quando a pressão atinge o pico, ele se afasta, caminha, dorme, troca de tarefa. Dá espaço para que o cérebro consolide ligações. O insight chega como quem sempre esteve ali, discreto e óbvio. A única forma de favorecer esses saltos é somar imersão, curiosidade e silêncio. O resto é ruído. E é por isso que nesta fase ele também combate demônios domésticos. A complacência que vem com elogios, o conservadorismo que escolhe seguro em vez de novo, a dependência de aprovação, a impaciência que quer atalhos, a grandiosidade que confunde atenção com excelência e a rigidez que mata a surpresa. O remédio é um só: voltar ao processo, definir tarefas que queimam por dentro, difíceis o suficiente para exigir emaranhar de repertórios e viáveis o suficiente para não virar fantasia. Daí nascem obras que têm nervo e propósito. Essa evolução também reconcilia dois modos de pensar que o ensino costuma separar: a razão que mede e a intuição que sente. No início ele dependia de regra e checklist. Agora percebe padrões antes de calculá-los porque repetiu o essencial até que se tornasse reflexo. Essa intuição estratégica não é palpite místico, é estatística somada no corpo. São milhares de decisões pequenas gravadas no sistema nervoso que liberam a cabeça para enxergar jogo longo. Para chegar nesse estado, ele pratica empilhar micro-habilidades até automatizar. Limpa os ruídos posturais do ofício, aprende a tocar o material com inteligência mecânica, seja código, madeira, texto, câmera ou dados. Absorve detalhes até que cada gesto carregue intenção. Amplia a visão além do imediato para antecipar tendências. Conecta pontos fora do campo. Biologia compondo com design, história iluminando marketing, psicologia afinando produto. Essa síntese interdisciplinar é o oxigênio da maestria, porque coloca o trabalho no mapa maior do mundo, e não apenas no corredor estreito da própria área. Para manter tração, ele organiza a rotina como um ciclo simples e inegociável. Presença, prática deliberada, feedback, ajuste, criação, entrega.
Repete todo dia, semana após semana, reduzindo promessas públicas e aumentando entregas verificáveis. Mede avanço em unidades controláveis, linhas de código que viram produto, páginas que viram capítulo, estudos que viram peça, mentorias que viram melhoria objetiva, e protege com ciúme os blocos de tempo profundo em que a realidade se dobra e horas rendem multiplicado. Aprende a dizer não com elegância. Recusa convites que soam prestigiosos e drenam energia. Reconfigura o ambiente para que o caminho padrão seja o caminho certo. Ferramentas à mão, notificações fora de vista, atalhos ergonômicos. O objetivo é criar fricção zero para começar e fricção certa para manter consistência, porque ele entende que disciplina é arquitetura, não força de vontade infinita. E essa arquitetura transforma o que era esforço heróico em comportamento natural. Ao longo dessa construção, ele enfrenta a parte menos glamourizada, o tédio produtivo, o vale repetitivo em que a habilidade ainda não brilha e a mente quer fugir. É exatamente ali que a curva dobra. Por isso ele treina gostar do processo, associar prazer ao avanço microscópico, celebrar microvitórias invisíveis, tempo de reação menor, erro mais raro, clareza maior. E quando falha, ele trata o erro como dado, remove drama, extrai a hipótese do tropeço e retorna para mais um ciclo com um ajuste claro. Essa frieza gentil com a própria história evita as duas quedas comuns: a autossabotagem que veste fracasso como identidade e a autoindulgência que chama preguiça de autocuidado. Ele encontra o meio vivo, cuidar da energia para sustentar o ritmo e cobrar de si a entrega que prometeu à própria vocação. Conforme a reputação cresce, ele escolhe a dedo os momentos de dramatizar ideias, porque entendeu que a verdade sem forma não move ninguém. Transforma números em cenas que o público vê e sente. Experimenta narrativas que atravessam a indiferença e aterrissam no emocional sem deturpar evidências. Respeita o limite do sensacionalismo e mantém o pacto com a realidade. A dramatização é ferramenta de clareza, não de engano. Usada com propósito, ela amplia impacto. O projeto cria comunidade. A comunidade retroalimenta o projeto. E a maestria deixa de ser ato privado para produzir benefício público visível. Quando a cultura do atalho tentar seduzi-lo, ele volta à origem, à sua tarefa de vida. Lembra o porquê que sustenta a travessia longa e se reconcilia com a ideia de que o topo não é um lugar, é um modo de operar, uma atenção que junta observação, técnica, criação, relações e visão. Ele sabe que enquanto mantiver essa costura viva, vai continuar crescendo, reinventando, ensinando e aprendendo. E é assim que Mastery cumpre o que promete. Não oferece truques. Oferece uma rota nítida da curiosidade para a contribuição, do começo inseguro para a confiança serena que só quem dominou a própria prática conhece. À medida que ele se aproxima do ponto em que o ofício se confunde com quem ele é, o conceito de maestria ganha nova textura. Já não se trata apenas de habilidade ou técnica refinada, mas de integração entre consciência, instinto e propósito. É a fusão definitiva entre a mente que calcula e a mente que sente, a razão e a intuição. Uma dança constante onde o raciocínio delineia e a percepção profunda decide. Robert Greene chama esse ponto de união de inteligência superior e o descreve como a capacidade de agir com precisão, sem precisar pensar em cada detalhe porque o corpo já sabe. A mente já viu padrões suficientes e o inconsciente se tornou aliado. É nesse estado que o profissional, o artista ou o líder parece enxergar o futuro alguns segundos antes dos outros. Antecipa erros, percebe movimentos sutis, faz escolhas que parecem arriscadas, mas são inevitáveis, porque a visão estratégica já ultrapassou a soma das partes. É o estágio em que o indivíduo torna-se uno com o seu campo. Para cultivar essa fusão, ele aprende a se conectar profundamente ao ambiente, sentir o ritmo do campo onde atua, ouvir o que não é dito, perceber o contexto como extensão do próprio corpo, como o surfista que lê a maré, o cirurgião que sente a pressão exata da incisão, o programador que reconhece a elegância de um código limpo. Essa sensibilidade não nasce do misticismo, nasce de imersão e atenção. Quanto mais ele pratica, mais o cérebro afina a leitura dos sinais sutis. O gesto se simplifica, o esforço desaparece e surge o flow, esse estado em que o tempo desacelera e tudo parece convergir. Quando o ambiente deixa de ser cenário e vira instrumento, a maestria se instala. Outro elemento essencial é jogar com os próprios pontos fortes. Entender onde a energia flui sem resistência, onde o talento natural encontra prazer e desafio. A natureza não distribui dons em vão. O erro comum é forçar encaixes contrários, lutar contra tendências pessoais, tentar vencer em terrenos que drenam vitalidade. Greene ensina que trabalhar com a corrente
e não contra ela. É multiplicar resultados, porque quando as forças internas e externas estão alinhadas, o progresso parece destino, não luta. O segredo é autoconhecimento. Observar os momentos em que o corpo responde com entusiasmo e a mente entra em clareza. Seguir esse rastro com método é mais produtivo do que insistir em batalhas que apenas consomem sem devolver energia. Ele também entende que a transformação pela prática é uma das leis silenciosas da maestria, o famoso fingertip feel. Aquela sensação tátil e quase intuitiva de controle absoluto vem de um tipo de repetição consciente em que cada gesto é um ajuste, cada repetição um refinamento. Ele percebe que o treino mecânico sem atenção produz cansaço, mas o treino atento produz conexão, e que a diferença entre o amador e o mestre está na intenção presente em cada ciclo. O mestre não repete, ele revisa, ele não suporta automatismo vazio, busca profundidade em cada execução, e isso muda tudo, porque é nessa camada de presença que o banal se torna arte. Com o tempo, os detalhes tornam-se o território da excelência. Ele percebe que o impacto de uma grande obra está no cuidado com o pequeno, que o acabamento comunica caráter, que o modo como se responde a um e-mail ou se organiza um espaço de trabalho revela a mente que o habita, e que a diferença entre bom e inesquecível mora no milímetro. Por isso ele aprende a internalizar detalhes até que se tornem reflexos, até que cada parte carregue intenção. Esse acúmulo sutil é o que permite velocidade sem perda de precisão, é o que dá ao mestre a liberdade de improvisar sem perder forma. Em seguida, surge a necessidade de ampliar a visão, pensar globalmente, não apenas reagir ao imediato, mas antecipar, enxergar o sistema maior em que o seu campo está inserido, entender como as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas afetam o jogo que ele joga. O verdadeiro mestre é também estrategista. Não trabalha apenas para a semana, trabalha para o ciclo, pensa em estrutura, posicionamento e legado. Esse olhar longo evita a armadilha da repetição, porque o faz perceber quando é hora de mudar de linguagem, atualizar método, quebrar o próprio estilo para continuar vivo. Green mostra que quem não renova, morre em relevância, e que a longevidade criativa depende dessa combinação rara de atenção microscópica e visão macroscópica. No trato humano, ele descobre a sabedoria de submeter-se ao outro, ver o mundo de dentro dos olhos do interlocutor, dissolver a rigidez do eu para compreender motivações, dores, desejos e limites alheios. Isso reduz ruído, antecipa conflito e cria confiança. O mestre não precisa vencer discussões porque enxerga além da disputa. Ele ajusta o discurso à escuta de quem o recebe, e por isso é compreendido. É o oposto da arrogância que repele. É a empatia estratégica que conecta. Essa habilidade o torna não apenas tecnicamente brilhante, mas socialmente influente. Na camada mais alta dessa evolução está a capacidade de sintetizar saberes. A figura que Green chama de homem ou mulher universal. Alguém que cruza fronteiras entre disciplinas. Transforma conceitos aparentemente distantes em combinações novas. Mistura arte e ciência, lógica e sensibilidade, tecnologia e filosofia. E cria soluções que ninguém viu porque ninguém olhou do ângulo certo. Essa síntese interdisciplinar é o ápice da maestria. O ponto em que conhecimento vira sabedoria e produção vira legado. O mais interessante é que, ao chegar aqui, ele percebe que o ciclo não termina. A maestria não é fim, é modo de estar no mundo. Um compromisso contínuo com o aprendizado. Uma serenidade ativa que se manifesta em 3 níveis. Humildade diante do infinito a aprender, paciência com o próprio processo e generosidade em ensinar. Ele se torna o mentor que um dia procurou, devolve ao sistema o que recebeu e entende que a verdadeira grandeza não está em dominar os outros, mas em inspirar domínio em si mesmos. É a herança invisível que mantém viva a chama da excelência. Por isso, quando ele olha para trás, percebe que cada etapa, a infância curiosa, a observação silenciosa, a prática metódica, o erro, o tédio, o mentor, o conflito, a reinvenção, o insight e o legado, formaram um único fio de continuidade, o fio da vocação transformada em contribuição, e entende que a verdadeira vitória é chegar a um ponto onde o trabalho já não é obrigação, é expressão, onde o tempo deixa de ser obstáculo e vira matéria-prima, e onde o que ele oferece ao mundo é, ao mesmo tempo, o que o mundo moldou dentro dele. E se essa jornada de autodomínio e propósito ressoou com o que você quer construir, deixa o like e se inscreve. Porque este resumo foi feito para lembrar que maestria não é talento raro, é prática consciente, e que qualquer um disposto a caminhar com atenção, paciência e coragem pode transformar repetição em arte, esforço em fluidez e conhecimento em poder silencioso.